pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho da história do meu match com a minha host family. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Giacomucci, eu tenho 24 anos, nasci e fui criada em São Paulo e lá eu me formei em design de moda em 2013. Pra contar um pouquinho da história do meu match, eu preciso contar pra vocês um pouquinho da história do meu pré-match pra vocês poderem entender o porquê que foi tão diferente, porquê que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Eu sempre quis me mudar, porque eu tava muito insatisfeita de que qualquer vida que eu programasse lá no Brasil ia me levar por uma vida frustrada. Então dentro de mim eu sempre tive essa vontade de sair e estudar fora. Então depois que eu terminei a minha faculdade em 2013, eu comecei a trabalhar e a economizar dinheiro porque eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu já tinha vindo para Nova York como turista 2 vezes e eu queria fazer uma universidade aqui. Só que aquela coisa, né? Porque fazer universidade aqui não é tão barato. E eu sabia que eu ia ter que economizar mais dinheiro do que eu já tava economizando. E aí, em 2014, eu terminei meu relacionamento, que foi um relacionamento de 7 anos. E eu já tinha o dinheiro guardado. Mas quando a gente transfere pra dólar, os nossos reais, tipo, praticamente é nada. E aí eu percebi que eu ia precisar economizar dinheiro por mais 4 anos ou 5 para poder ter um dinheiro bem apertadinho da faculdade. E eu não podia ficar no Brasil por mais 4 anos, porque eu tava muito infeliz mesmo, assim. Coisas que me faziam feliz já não me faziam mais. Eu tinha um emprego que não me satisfazia, porque tudo me levava ao pensamento de que eu não tinha que estar lá. Eu tava muito infeliz, então eu não conseguia produzir coisas pra vir dinheiro pra eu poder pagar minha faculdade. Não dava pra esperar mais 5 anos. Daí o meu primeiro passo foi entrar no site da faculdade e ver o que eu precisava fazer pra entrar na faculdade aqui. E geralmente eles vão pedir o teste de TOEFL. O TOEFL é o Test of English as a Foreign Language, que para todo mundo que não tem inglês como primeira língua tem que fazer. E eu falei, eu vou fazer isso. Eu quero fazer faculdade, eu pesquisei a faculdade que eu queria. Aí eu fui numa escola de inglês, que era uma escola que eu já tinha estudado inglês há anos atrás. Eu já sabia inglês, mas ele tava meio parado, porque eu parei de estudar em 2009. Mas eu sempre gostei, então eu sempre fui muito boa em inglês. E aí, chegando lá na escola, eles fizeram um teste comigo pra ver se eu tava apta a estudar o TOEFL. E aí a coordenadora, ela falou, nossa, você já pensou em ser professora? Imagina, eu. E ela falou, olha, a gente tá precisando muito de uma professora, você tem um inglês bom e tem uma energia legal, bacana. E eu aceitei, eu topei o desafio, eu aprendi muita coisa pra eu poder ensinar. Então foi um grande desafio pra mim. E também, além de ser professora, eu tava aprendendo, tava estudando pro TOEFL. Daí, na escola, uma das outras professoras, ela comentou comigo uma vez que ela veio fazer o programa de au pair aqui nos Estados Unidos, que ela amou, que ela teve uma experiência muito boa, ela gostava muito da host family dela. E eu comecei a criar essa ideia de fazer o au pair antes, eu fiquei super empolgada quando ela me falou sobre o programa. Ela me passou o nome da agência dela. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, vou entrar no site pra ver como é que é, pra ver quanto é que ganha. E vou tirando minhas dúvidas e quem sabe, né, é uma opção, porque a faculdade tá muito cara. Daí eu entrei no site da agência, assisti uma palestra deles. E nisso, eles pediram o meu e-mail, meu telefone, entraram em contato comigo. Eles agendaram uma entrevista. Eu fui na entrevista meio, beleza, né, vou na entrevista, mas eu não vou fazer o programa de au pair agora. Isso era outubro do ano passado, eu falei, não vou fazer, entendeu? Mas eu vou na entrevista. Cheguei na entrevista, eu passei. E aí eles falaram que eu tinha que preencher o meu application, lógico, eu paguei algumas taxas, né, eu falei, eu tô aqui, vou pagar a taxa, né. E aí eles falaram que eu tinha que preencher o meu application, e eu preenchi em uma semana, eu fiz o meu vídeo de au pair, eu já tinha algumas experiências com crianças, estava dando aula numa escola de inglês, então pra mim foi ok fazer o vídeo. E aí eles falaram, você tem uma semana pra ficar online. Aí eu falei, como assim? E eles falaram, não, pagou as taxas e tal, você vai ficar online em uma semana. Liguei pros meus pais, falei, pai, mãe, eu passei na entrevista de au pair. Aí eles, tá, e aí, isso significa o quê? Eu falei, significa que eu posso ir pros Estados Unidos quando der na telha. A hora que eu achar uma família, eu vou embarcar e eu vou embora. Aí meus pais ficaram, como assim, né? Tá realmente acontecendo. Acho que desde os meus 13 anos eu falava que eu queria estudar fora. Então a gente ficou naquela expectativa, mas como eu queria vir estudar, eu queria morar em Los Angeles. Eu queria vir pra cá de qualquer forma. E algumas meninas, quando elas fazem programa de au pair, elas querem viver a experiência de morar fora. No meu caso, foi diferente. Eu não tô falando que é com todo mundo, mas no meu caso foi diferente.
eu queria vir pra Los Angeles. Ou Los Angeles ou Nova York. Mas eu já conhecia Nova York. E eu tinha essa coisa de vir pra Los Angeles, assim, muito, muito forte dentro de mim. E eu não sabia o porquê. E eu ficava pensando, Deus, por que eu tenho esse sonho? Por que eu sonho com esse lugar que eu nunca fui? Como se fosse meu, sabe? Eu acordava pensando nisso, eu dormia pensando nisso. E aquela coisa, quando você vai na agência pra ser au pair, eles falam que tem que estar aberta, né, as opções. Mas até então eu prometi pra mim mesma que eu não ia desistir, que eu ia encontrar uma família aqui. Então eu podia ficar online por 1 ano, e se em 1 ano eu não encontrasse uma família de Los Angeles, aí tudo bem, eu ia ir pra uma outra família em outro lugar. E graças a Deus eu tive várias famílias no meu perfil que estavam me procurando. Só que chegava um ponto que eu conversava com as famílias e eu sabia que a conversa não ia levar a lugar nenhum, porque eu ia acabar negando eles, porque eu não estava totalmente satisfeita. Mas aqui eu tinha um plano principal. E aí quando foi dezembro do ano passado, eu tava online, só navegando assim na internet, e eu vi que passagens para Los Angeles estavam com um desconto assim muito louco. Na hora eu falei, eu vou comprar. Eu sonho com esse lugar minha vida inteira e eu preciso descobrir se é o lugar da minha vida. Porque se eu for pra lá e eu descobrir que não é tão bacana quanto eu achava, eu vou voltar e vou ficar mais aberta a encontrar famílias de outros lugares. Agora, se eu for e realmente for o que eu imagino, aí eu vou lutar até o meu último suspiro. E eu comprei a passagem pra 1 mês, então eu passei o fim de janeiro até o fim de fevereiro aqui. E eu vim pra turistar mesmo, pra tentar descobrir o porquê que eu era tão fascinada por Los Angeles. E nisso me bateu assim uns 5 minutos e eu falei, quer saber? Eu vou ligar pra agência daqui de Los Angeles e falar pra eles que eu tô aqui. Eu já tava com meu perfil online, eu passei o meu código de au pair pra eles e falei, se vocês conhecerem alguma família daqui que se interesse pelo meu perfil, me avisa, porque eu posso conversar com a família. E foi aí que eu recebi um e-mail falando que tinha uma família que estava interessada em conversar comigo. Fui lá pra casa da família, uma das coordenadoras da agência foi junto comigo, né, pra garantir de que eu não era nenhuma fraude. As crianças super mimadas e eu falei, cara, não vou conseguir esse emprego mais de jeito nenhum. É uma família muito stuck-up, né, que a gente chama assim, muito de nariz empinado. Falei, poxa, uma oportunidade única, né, de conhecer a família ao vivo, e estraguei a oportunidade. Fiquei super chateada. Daí a agência entrou em contato de novo comigo, falou que tinha uma outra família. Não passei na entrevista, não deu match. Então, eu tive uma entrevista com uma outra família, com a terceira família, que não deu certo. E aí o meu mês aqui de turista já tava acabando. Eu ia voltar pro Brasil na terça-feira de manhã, e eu já tava assim, totalmente desiludida, eu tava chorando muito. Eu falei pros meus pais que eu não queria voltar pro Brasil, de que eu queria ficar aqui. Eu tava muito desmotivada com a vida. Eu falei, não quero voltar, não quero, mas minha passagem tá comprada e eu não tenho mais dinheiro também pra ficar aqui, porque eu tava só turistando. E meus pais falaram, não, você tem que voltar, você tá com o seu perfil online, tem tempo pra achar uma família, você tem que voltar, você não vai ficar aí, eu vou te buscar, vou puxar as tuas orelhas se você ficar. E eu tava fazendo minhas malas na segunda-feira de tarde e meu telefone tocou. Era uma das coordenadoras aqui de Los Angeles e ela falou, olha, a gente tem uma single mom que se interessa no seu perfil, você quer conversar com ela? Eu falei, não, me passa o telefone dela que eu vou entrar em contato. E aí ela falou, aí ela atendeu o telefone e falou, você consegue passar aqui na minha casa 15 minutos? Falei, consigo. Então, assim, 15 minutos em Los Angeles não é muito como funciona. Mas eu falei, consigo. E fui pra lá na segunda-feira à noite. Daí eu cheguei na casa, ela não tinha visto o meu perfil, meu application, ela não tinha nem ideia. Ela não sabia como eu era, ela nunca tinha visto uma foto, ela não tinha assistido meu vídeo, ela não sabia nada. Ela me mostrou a casa, eu conheci as crianças. Ela me explicou um pouco da rotina, como é que funciona, quais eram as expectativas dela em relação à nova au pair. Eu conheci a antiga au pair. Então foi bem assim, mas na hora que a gente foi se despedir, ela falou, olha, eu tô conversando com outras meninas e talvez você seja minha nova au pair, mas eu preciso checar, preciso ter certeza. E ela tinha colocado o meu perfil, na hora que eu tava aqui, ela tinha colocado o meu perfil no perfil dela. Então eu ia ficar offline pra outras famílias, né, pra ela poder manter o meu perfil. E na hora que eu tava na rua, saindo assim, tipo, pra entrar no Uber,
ela me chamou, ela falou assim, Gabi, volta aqui. Aí eu voltei, ela pegou uma foto dela e das crianças e falou assim, olha, essa é a minha foto favorita, minha e dos meus filhos, e eu quero que você leve pro Brasil com você, mas me promete que você vai trazer de volta. Gente, o meu olho ainda enche de água quando eu falo disso. E eu dei assim, tipo, um abraço nela, assim, falei, meu Deus, obrigado. Então ficou subentendido de que ela gostou de mim. Daí eu voltei pra casa, fiz minhas malas. Na terça-feira de manhã eu tava voltando pro Brasil, das minhas férias loucas aqui em Los Angeles. E eu ia ficar 15 horas sem mexer no meu celular, né? Na internet. Então eu tava checando os meus últimos e-mails. Na hora que eu tava entrando no avião, que eu tava na filinha do embarque, eu vi um e-mail da agência falando que o processo do meu visto pra vir pra família tal em Los Angeles tinha sido iniciado. Gente, na hora que eu li aquele e-mail, eu não sei nem explicar qual que foi a sensação. Eu entrei no avião sabendo de que eu ia voltar pra Los Angeles porque eu tinha conseguido o meu match com essa família, que é a família que eu tô agora. Eu tive 2 meses, depois que eu voltei das minhas férias, eu tive 2 meses pra correr atrás do meu visto, pra correr atrás de toda a papelada, enfim, pra resolver tudo, pra vir pra cá. Mas, cara, foi uma sensação, assim, incrível, foi incrível. Independente de religião, eu acredito muito no lado espiritual. Só Deus sabe o quanto que eu pedi pra Ele me ajudar e me dar uma luz. Eu sabia que se eu queria vir pra cá, eu tinha que fazer acontecer. Então, assim, eu acredito que eu tive a oportunidade de vir pra cá, pra Los Angeles. Não são todas as meninas que têm a oportunidade de comprar a passagem, sabe, e vir. Mas eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu agarrei essa oportunidade, mas eu corri muito atrás mesmo. Só Deus sabe o quanto que eu lutei, o quanto que eu bati o pé, as noites não dormidas, às vezes que eu achei que não ia dar certo, às vezes que eu achei que eu tava falhando, que eu tava errada. Eu pude conhecer a cidade, eu pude ver se era realmente o que eu queria, e aí surgiu essa oportunidade de conversar com as famílias. Todo esse processo foi uma montanha-russa, sabe, de emoções, mas eu acho que vale a pena compartilhar essa minha história com vocês, até porque eu tive um match ao vivo. Então é isso, pessoal, espero que a história do meu match, não tão convencional, tenha ajudado vocês, ou então tenha motivado vocês de alguma forma. O que eu quero trazer com essa mensagem, o que eu quero trazer com a minha experiência. Se vocês têm um sonho, faça acontecer, corra atrás, bata o pé. Eu não acredito que a gente possa ter um sonho, possa ter uma meta tão forte se não for pra ser realidade. Não é um conto de fadas o programa de au pair, só pra avisar vocês. Mas se é um sonho, corram atrás porque vale muito a pena. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.